Bom, eu vou resumir a mentoria num caminhar de palavras. Provocação, o que causa uma certa surpresa. Há sempre uma pergunta básica, se a gente conhece o caso ou não conhece o caso. Então, conhecemos o caso, mas não falamos sobre o caso. E essa é uma tentação, porque os alunos estão sempre querendo respostas, que nós não damos e não temos. Desconstrução, isso eu aprendi no meu treinamento de mentoria, que eu sempre honro o Tainã, a gente desconstrói, e é essa surpresa que às vezes o aluno tem, porque ele se preparou, e acha que está perfeito, aí chega um mentor e dá uma desconstruída, e ele meio que se abala. Reflexão é ouvir cada experiência de cada mentor, porque a gente, na verdade, faz um rodízio para eles estarem com pessoas de estilos de negociação diferentes. Ampliação de olhares, porque quando eu me preparo sem pensar no outro, nos argumentos do outro, na mentoria ele vai refletir se aquelas coisas que ele tão bem preparou fariam sentido ou não se tivesse alguma oposição ou um contra-argumento. Frustração, depois da mentoria, às vezes tem uma frustração, mas o foco da mentoria é a obtenção de uma excelência de resultado. Então, se o aluno seguir, pelo menos eu fiz esse resumo para hoje, seguir esse caminhar de palavras, ele sabe que tem luz no fim do túnel, e que ele, na verdade, vai se acalmar, ele vai ouvir pessoas diferentes falando sobre as suas experiências de vida. Todos nós do time de mentores somos pessoas com estilos completamente diferentes, com caminhares diferentes na nossa vida profissional, de faixas diferentes de idade também, porque mentor dá sempre uma... E não somos coaches, eu acho que isso é sempre bom, a gente repete sempre. Não somos coaches e não fazemos nenhuma intervenção na estratégia definida pelo coach. A gente só põe para pensar. E aí o presencial, de novo, vai nos possibilitar lançar a pergunta e sair. E isso aumenta a frustração. Mas depois, uma certa antipatia no início e uma certa simpatia pelos mentores, ou bastante simpatia depois, quando eles saem da mentoria e veem a forma diferente com que eles negociaram o mesmo caso. André? Passando para ti, André. Agora abri o microfone. Negociar é algo da vida, extrapola a esfera profissional, e a mentoria reúne pessoas que têm experiência de negociação prática e que conhecem os conceitos que estão por trás, obviamente, do modelo do ganha-ganha-ganha da escola de Harvard. E o objetivo, pessoal, é justamente acolher, provocar, para que as respostas saiam a partir de cada um. A gente não vai substituir coach, a gente não vai mudar a estratégia, mas a gente vai questionar. O que você podia ter feito diferente? O que você podia, em determinada situação, ter mudado? A própria preparação, ela é fundamental numa negociação, mas se você se ater só ao que você preparou, sem estar preparado para, na dinâmica da interação com a outra parte, trocar a chave, mudar os caminhos, você vai travar a negociação. Então, muitas vezes, nós encontramos um cenário de muita forma na frente do conteúdo e dos objetivos que se quer ou que se pode alcançar numa negociação. E aí, através do questionamento, das perguntas e da divisão, do compartilhamento das experiências prévias de todos os mentores,
nós tentamos fazer com que as próprias pessoas que estão sendo mentoradas tragam, a partir dessa reflexão, algumas respostas à tona, deixando muito claro que não existe a resposta. Você não tem uma resposta única. Isso muitas vezes pode gerar frustração, como foi falado, mas existe numa negociação, né, pessoal, uma faixa onde é possível ter um acordo que satisfaça, que seja bom para as duas partes. Não tem uma resposta única. Então, a gente precisa procurar ter o resultado da negociação, alcançar o máximo de objetivos possíveis, mas dentro de alguma resposta. E não dar resposta, aquela salvadora que vai resolver todos os problemas. Isso não existe. Então, tem esse papel nosso de acolhimento. Muitas vezes o pessoal está muito agitado. Negociadores são pessoas, tem um aspecto humano aí para ser trabalhado e considerado. A parte da desconstrução e da provocação, através do método socrático, das perguntas, de estimular o pensamento, e a parte de compartilhar, de trazer para a mesa um pouco das experiências que nós tivemos em outras mesas, em outras negociações, para que isso possa, talvez, aumentar uma coisa que foi falada também, fazendo aí um paralelo com o jazz, que é repertório, é capacidade de improvisação baseado no domínio da técnica. Então, acho que o potencial e a riqueza da mentoria é juntar tudo isso num lugar só, disponível para esses estudantes, competidores, que é uma coisa que, não fosse o meeting, talvez eles não tivessem a oportunidade de usufruir.